Nem tudo que tira o teu controle é o fim. Às vezes é Deus te reposicionando. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 9, a palavra vai nos dizer que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E o que isso significa? Significa que do homem é fazer os planos, mas o realizar é de Deus. E quantas vezes você planejou tudo direitinho, fez o currículo certo, preparou aquele projeto muito bem elaborado, acreditou naquela amizade, naquele relacionamento, mas de repente tudo saiu do controle. É como se tudo tivesse ruído e você fica se perguntando: onde foi que eu errei? O que aconteceu? Mas o que eu quero te dizer é que talvez o problema não seja erro. O problema não foi que você errou. O problema é que Deus está te dando um redirecionamento. Porque há momentos em que Deus precisa bagunçar a agenda para colocar a tua vida no novo trilho, no novo caminho. Deus, ele não perde o controle, ele te tirou o controle das tuas mãos, mas ele tira o controle de nossas mãos e traz para as mãos dele. Nós ficamos com a sensação como se tivéssemos ficado órfãos, porque nós não conseguimos controlar, conduzir as coisas como nós gostaríamos de fazer, mas Deus, ele jamais perde o controle, a direção das nossas vidas, porque nós gostamos de ter tudo sob controle, o tempo, o dinheiro, os planos, as decisões, mas a fé, ela começa exatamente quando o controle termina, quando nós não conseguimos mais controlar tudo aquilo que doravante, que antes a gente imaginava controlar ou que a gente imaginava iria passar a ter mais controle. O texto diz: o coração do homem faz planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Ou seja, nós escrevemos o roteiro, mas é Deus que decide, é Ele que dirige a cena. E às vezes ele pode mudar o cenário, meu irmão e minha irmã, e não é raras as vezes que isso acontece. Mas ele faz isso não é para nos punir, mas para nos proteger, para muitas vezes nos dar livramento e para entregar o que ele tem de melhor para as nossas vidas, para as nossas histórias. Quantas vezes você chorou por algo que Deus te tirou, por uma porta que ele fechou, por um relacionamento que terminou, e depois, mais tarde, você percebeu que aquilo foi livramento, que foi o melhor que poderia ter te acontecido. Mas eu sei que no momento da dor, da perda, no momento que a porta se fecha, no momento que um relacionamento acaba, a sensação que fica é de perda, é de derrota. Mas o que num determinado momento parece perda, daqui a algum tempo nós vamos olhar e ver que foi cuidado, que foi zelo de Deus, porque Ele ama os seus escolhidos. Nós vamos perceber que tudo não passou de um ajuste divino. O caos é o empurrão de Deus para um novo começo na nossa vida, na nossa história. Toda mudança, ela dói, porque o novo sempre exige o desapego. O novo, ele nos tira da nossa zona de conforto. E quando tudo sai do lugar, a gente fica mesmo apavorado.
Mas Deus está te dizendo, você ficou tempo demais onde eu não te quero mais. Foi assim com Jonas, ele queria seguir uma rota, mas Deus tinha uma outra direção para a vida dele. E até a tempestade que o assustou, tudo foi parte do plano de Deus para levá-lo ao propósito. Então, se o vento está soprando contra, não se desespere. Talvez Deus ele esteja apenas te empurrando para o lugar certo. A fé é caminhar sem entender tudo, mas confiando em quem entende e sabe de todas as coisas. A verdade é que a gente não precisa entender o plano de Deus. A gente só precisa obedecer, a gente só precisa confiar e nunca esquecer que os planos do Senhor, eles são maiores, mais altos e melhores que os nossos. O que nos resta é confiar, porque fé não é ter todas as respostas, é seguir mesmo com muitas perguntas. Deus, ele não quer te explicar, ele quer te guiar, e Deus, ele nem sempre se explica, e nós nem precisamos que Deus se explique, nós só precisamos ter a certeza de que ele está cuidando de nós, que ele está no barco e que ele vai dar ordem aos ventos e às tempestades no momento certo, porque a palavra dele nos diz que ele dá ordem às estrelas e estabelece os limites do mar. Então veja quão poderoso e quão grandioso é o nosso Deus. E o que parece atraso pode ser proteção, e o que parece desvio pode ser propósito. Deus não erra o endereço, ele não erra direção, ele não erra a nossa fisionomia, ele só muda a rota quando ele quer te levar mais longe. Transforme a sua frustração em fé. Hoje, olhe para aquilo que deu errado na sua vida e diga: Senhor, se o meu plano não deu certo, é porque o teu é melhor. Declare isso aqui nos comentários. Não se desespere. Quando perder o controle, saiba que pode ser Deus te dizendo: agora é a minha vez de te conduzir. Porque Deus sabe o que faz, e o que ele está fazendo agora é te reposicionando para viver algo maior. Você viverá o extraordinário de Deus para a sua vida. O que saiu do teu controle entrou no controle de Deus. E isso é o melhor que poderia ter te acontecido. Não dê ouvidos àquelas pessoas que estão aí escarnecendo de você. Eu sei que quando parece que a nossa vida está bagunçada, quando algumas portas se fecham e algumas pessoas se afastam, elas se afastam justamente para formar a mesa dos escarnecedores, a mesa daqueles que vão olhar para nós e ficar nos apontando, ficar desdenhando, ficar caçoando, rindo de nós, acreditando que é o nosso fim, que é a nossa derrota. Mas Deus, ele vai surpreender você e vai calar a boca dessas pessoas. Tenha absoluta certeza e convicção disso, porque quando você perde o controle, Deus, ele assume o comando. Receba esta mensagem no seu coração, compartilhe ela, deixe o seu like e se inscreva no canal. E que Deus abençoe grandemente o seu dia. Amém.